Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria estar contigo hoje. Vamos estar novamente com o quadro Na Parceria. Hoje é o segundo vídeo desse quadro e hoje estou aqui com a companhia da Camila. Bem-vinda, Luana, que Deus abençoe. Meninas que a gente tem visto crescer no Senhor, conhecer o Senhor e tem sido usado por Deus. Eu tenho certeza que hoje elas também vão ser usadas para falar uma palavra de Deus para o seu coração. Quando a gente está na igreja, a gente tem uma meta, muitas vezes. E é a meta que a gente tenta seguir, que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes a gente já quer ir, pregar o amor de Jesus para todas as pessoas, sair da igreja, mas muitas vezes a gente não está firme totalmente em Jesus. A gente não está com o fogo do Espírito Santo aceso e ardendo no nosso coração totalmente. Então, antes desse processo de ir falar do amor de Jesus para as pessoas, tem um processo de permanecer em Jesus. A gente já não pode se adiantar, a gente tem que permanecer em Jesus. Que é nesse período de permanecer que o nosso fogo por Jesus vai queimar cada vez mais. Mas também é nesse período que a gente pode também acontecer os delícias. Porque é muito difícil também permanecer firme totalmente todos os dias, orar e ler a Bíblia todos os dias. E é nesse processo de permanecer que a gente pode cair e falhar, mas a gente não pode desistir. E para relacionar tudo isso que a Camila falou, a gente escolheu uma parábola lá de Lucas 15, que é a parábola da moeda perdida, do 8 ao 9. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la. Não é? Ela sente muita lamparina, vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. E a gente estava pensando assim, meditando em cima desse versículo, e a gente acabou relacionando a moeda como se fosse a nossa vida. Então a moeda é nós mesmos. E a mulher acabou perdendo essa moeda dentro de casa. Então a casa vai ser a própria igreja. Porque muitas vezes a gente não esfria só quando está afastado da igreja. A gente pode estar indo, a gente pode estar frequentando uma igreja que a gente acaba deslizando, a gente acaba dando aquela esfriada. E essa frieza espiritual que alguns acabam atingindo, muitas vezes se dá pela zona de conforto nas coisas fáceis. Porque ter uma rotina com Jesus todos os dias é difícil. Aí muitas vezes a gente está lá, está firme, todos os dias a gente faz um devocional, ora. Mas aí vem um dia difícil, um dia desanimador, aí a gente desanima e já não lê a Bíblia, já não ora mais um dia. Mas aí a gente continua no outro. Mas aí os dias difíceis voltam e a gente deixa de lado. Aí a gente vai vendo e isso já virou uma rotina, a gente já se acostumou com a zona de conforto nas coisas fáceis. E a zona de conforto é como se fosse uma caixinha, assim, a gente se tranca na caixinha. Deus está querendo falar com a gente, mas a gente não está conseguindo ouvir Deus, mas Ele está lá tentando chamar a gente. A zona de conforto, ela pode ser fácil, mas o que vai desafiar verdadeiramente nossa fé vai ser os dias difíceis que a gente passa cada dia. E, assim, uma coisa eu posso afirmar para vocês. É claro que numa caminhada muito longa, numa caminhada por tempo, vai acontecer esses deslizes e a gente vai cair. Até Jesus, em Apocalipse 2:5, ele diz sobre isso. Lembre-se quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. E o que eu acho interessante nesse versículo é que Jesus fala: lembre-se onde caiu e quando caiu. Então, você precisa recomeçar e você precisa reconhecer aonde caiu, reconhecer aonde errou, para sempre pedir perdão. Ele ainda continua falando que precisa recomeçar como era no princípio. Então, toda vez que você reconhecer, você já saber onde errou, você puder pedir perdão, então você vai estar nascendo de novo. E a cada manhã, tá sabendo onde errar, reconhecer onde errou, soube onde errou, pede perdão. E toda manhã assim, para poder viver uma vida espiritual.
E a gente pode fazer isso, porque lá atrás, Jesus ele morreu por nós, porque a gente iria ser condenado, a gente é condenado à morte pelos nossos pecados, por a gente errar, por a gente dar esses deslizes. Só que um tempo lá atrás, Jesus morreu por nós, por graça, para que a gente possa a cada dia então recomeçar. A cada dia a gente voltar do princípio e lembrar qual que é o nosso primeiro amor, a cada dia a gente poder estar numa intimidade, a cada dia a gente ter aquela vontade, aquele fogo de buscar a palavra. Tem um evangelista chamado George, que ele fala uma frase assim: nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Nossa, não tem sensação melhor do que quando a gente está lá no culto de louvor e a gente entrega todo o nosso coração para Deus. Aí a gente está lá, a gente sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo. Não só nos cultos também, em casa, quando a gente dá o melhor da nossa oração, quando a gente dá o melhor na nossa busca de Deus. Não tem a melhor sensação. Jesus, ele deu o melhor pra gente. Ele nos livrou do pecado e nos deu a chance de a gente se conectar com Deus. Ele rasgou aquele véu. Então, vamos sair dessa zona de conforto, porque é nessa zona de conforto que a gente vai costurando o véu de novo. E Jesus não quer isso, ele não quer que a gente costure o que um dia já foi rasgado. Ele quer que a gente rasgue esse véu da presença dele e a gente atinja a presença dele. Tem outra frase também que a gente leu no livro de um evangelista chamado David. E é assim: há muita gente que passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro das suas vidas. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. E essa frase se encaixa muito no nosso dia a dia, muito no dia a dia de muitas pessoas. Porque a gente acaba não achando tempo para outras coisas, quando a gente poderia estar com ele, que tenho certeza que seria um tempo assim muito agradável, muito bom, e a gente acaba dando desculpas, deixando ele de lado. E voltando no começo que a gente falou do ir e permanecer, se nessa fase de permanecer a gente acaba dando essas desculpas, achando que só fazendo coisas boas e não buscando Deus mesmo na sua intimidade a gente vai se dar bem, é totalmente errado. Porque quando a gente pular da fase de permanecer e pro ir, se a gente tá nessas desculpas ainda, nesse pensamento, a gente vai acabar levando o amor para as outras pessoas vazio. E tenho certeza que ninguém, quando você for levar a palavra, o evangelho para outras pessoas, você está levando um evangelho frio, um evangelho sem amor, a outra pessoa que está ouvindo não vai sentir como que é agradável, como que é bom estar nesse amor de Jesus. Então deixa de desculpinha, abre essa Bíblia porque Deus quer falar com você. Isso. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, assim como também despertou no meu, essa necessidade que nós temos de sair da nossa zona de conforto e nos colocar à disposição de servir a Deus, que é para isso que Ele nos chamou. Que Deus te abençoe, que você possa se inserir ao Senhor. Tem uma parábola, a de Marta, de Lucas 14. Calma aí. Corta os três. Vocês acharam elas pagando mico, dá um like. Eu não sei você não tem nesse. Essa parte tá já meio do apocalipse. Mas eles quiseram falou, né? É isso aí. Pra gente conseguir viver uma vida espiritual. Espiritualidade. Espiritualidade, eu gosto da onde? Pra viver uma vida espiritual. Para viver uma vida espiritual. Eu vou. Mas você já começa entonando, né? Que você tá entonada. Tem um evangelista chamado George Whitefield. Eu vou falar só George, não vou falar o sobrenome dele não. Você me serve. Você me serve. 3, 2, 1.